aí, né, que vem, depois de saber essa teoria, como que a gente vai definir essa arquitetura do sistema, né? Então, o que que eu faço? Quais são os passos, quais são as atividades que eu vou fazer para definir a arquitetura do sistema? Vou identificar os requisitos não funcionais e, a partir deles, definir um mecanismo de análise, tá? Eu vou falar para vocês o que é o mecanismo de análise. Como mecanismo de análise dos requisitos funcionais, ou seja, o caso de uso ou história de usuário, estudar, analisar e avaliar o que pode ser usado na arquitetura do sistema. Então, quais são as novas tecnologias que eu posso usar? Quais são as arquiteturas e frameworks de referências que eu posso usar, né, em detrimento a esse tipo de problema que eu tenho? O ambiente de implantação do software, né? Então, como é que vai ser a parte da implantação? Ele vai ter um cloud computing, vai ter servidores locais, como vocês clientes, vão ter smartphones, smart TV, IoT, o que eu vou usar? Realidade virtual, metaverso, né? Tá? Então, quais são essas tecnologias que vão ter dentro do meu ambiente de implantação? Né? Definir os mecanismos de projeto e a implementação, tá? Então, vamos lá ver o que é cada uma dessas coisas, né? Antes disso, né, para eu conseguir definir os meus mecanismos, eu vou partir dos requisitos não funcionais. Vocês viram que tem uma hora que a gente vai usar os funcionais, mas tem aí os requisitos não funcionais. Gente, cuidado, tá? Tem muita gente, não sei ainda como está hoje, né? Tá? Não andei pesquisando muito, até preciso saber um pouco disso, se algum de vocês aí tiver, né, no seu trabalho essa questão, a gente pode conversar, né, tá? Que é o uso dos requisitos não funcionais, né? Porque antes, o que o pessoal fazia? Fazer uma lista de requisitos não funcionais que valia para todo quanto é projeto. Como eu falei para vocês, né? Por quê? Porque a gente não tinha muita coisa para pensar, né? Então era tudo muito igual, muito parecido. Mas hoje em dia não, né? Tá? Vocês viram aí que só para usabilidade, né, acessibilidade, né, eu já falei um monte de coisa que pode ser usada, né? Realidade virtual, realidade aumentada. Ai, não falei da realidade aumentada. Realidade virtual, realidade aumentada, metaverso, né? Tá? O desenvolvimento normal, né? TOT, IoT, né? Mas assim, mas professora, IoT é sim, né? Se você está usando o eye tracking, por exemplo, para saber onde ele está olhando e a partir desse momento você já ajudá-lo na hora de preencher o formulário, estou viajando aqui na maionese, né? Mas a gente pode tentar usar o eye tracking para isso, por exemplo, IoT, né? Tá? Onde ele está fazendo TOT, né? Tá? E pelo TOT que ele está fazendo, eu consigo pensar, né? O meu software, né? Consegue tentar predizer aonde ele vai clicar depois, né? E já, né? Colocar para ele que de repente não pode clicar naquilo, ou é para clicar naquilo. Então, isso está tudo relacionado aos requisitos não funcionais. Então, são aqueles que restringem o comportamento. Um exemplo aqui, o sistema deve ser seguro. Eles também definem a qualidade gerais sobre o sistema e estão relacionados com restrições sobre como requisitos devem ser satisfeitos. Custo, prazo, tecnologia. Requisito funcional não pode ser mais aquela lista, tá? Igual para todo mundo, porque cada desenvolvimento, cada solução vai ter o seu requisito. Pode ser que alguns requisitos funcionais elas vão existir em todos eles, mas de qualquer maneira você tem que fazer uma revisão. Tá? Todo mundo fala de segurança, tem segurança, mas que nível de segurança eu quero? Eu tenho dados sensíveis e por conta disso eu tenho que ter, né, uma privacidade de dados maior, levando em conta a LGPD, por exemplo. Então, a LGPD, hoje em dia, para requisito não funcional, é uma carga cheia. Tá? Então, você teria que olhar o LGPD e ver no seu sistema quais cláusulas da LGPD ele não pode infringir. Ou, de repente, não tem nada. Né? Não precisa de nada, você não está coletando nada que é de privacidade, né? Nenhum dado é sensível, tá certo? Você pode ignorar. Mas é interessante, porque se alguém perguntar, você fala assim, não, mas eu não uso isso, não uso isso, não uso isso, não uso aquilo, não é? Que é na LGPD. Então, você tem todas essas definições. Quais são as características dos requisitos não funcionais? Eles são interativos, ou seja, interagem entre si e podem inventar os demais requisitos, inclusive os funcionais. Tá? Então, se eu tenho um requisito de não funcional de segurança, onde eu tenho privacidade dos dados, talvez, né, o meu caso de uso funcional de matrícula do aluno, por exemplo, eu vou ter que trabalhar ele melhor por conta desse requisito não funcional de segurança. Ele pode também estar relacionado com outro requisito não funcional. O requisito funcional de segurança pode estar intrinsecamente ligado com a interoperabilidade, ou pode estar relacionado com a usabilidade, né? Eu tenho uma técnica que a usabilidade melhora pra caramba, mas fere, né, a segurança, então não posso usar. Tá? Então, essas coisas acontecem, vocês vão ter que decidir.
nesse momento, qual requisito funcional tem mais prioridade, pode causar algum problema que você tem que, né, por conta disso, falar esse requisito não funcional, não vou fazer, tá? Eu vou fazer esse outro porque senão ele interfere, mas o interessante, gente, é que vocês têm respostas. A escolha não foi feita porque você achou, né? Você tem um porquê para cada uma das coisas. Eles são subjetivos, sujeitos às diferentes interpretações e perspectivas, esse é um grande problema, então é importante que a interpretação e as perspectivas sejam iguais para todos, inclusive e principalmente para o cliente, tá, gente? Porque se ele não entender isso, ele vai te processar. E para as pessoas que vão usar também, tá? Não só para os clientes, mas pessoas que vão usar também. Relativos, ele depende de cada sistema. Isso que eu falei para vocês, não caiam nessa de ser igual para todo mundo, tá? Nem todo mundo precisa de um sistema altamente seguro, que aí você vai colocar um monte de coisa lá que não vai servir para nada, que só vai travar o sistema e que vai demandar mais do desenvolvedor, né? E pode também ocasionar em problemas de desempenho, por exemplo. Essas são as categorias de requisitos não funcionais. Então, eu falaria para vocês, quando vocês forem fazer o sistema de vocês, tenham que pensar desempenho. Tem alguma coisa relacionada com desempenho? E aí tem a descrição aqui que é desempenho. Gente, eu não vou ficar falando, senão você vai ficar aqui, né? Já está longa essa apresentação, vai ficar mais longa ainda, né? Então, aqui tem aqui para cada um de vocês, né? Vocês podem olhar isso depois, vai ter o slide lá disponível para vocês, mas então, só recordando, tem o desempenho, disponibilidade, tá? Disponibilidade para o usuário, segurança, né? Isso que eu falei para você, e hoje em dia cada vez mais, principalmente com essa coisa da LGPD, né? Privacidade dos dados, tal, etc. Interoperabilidade, usabilidade, compatibilidade, confiabilidade, padrões e a categoria das requisitos não funcionais legais, né? Então, a LGPD, por exemplo, é um requisito legal, né? No hospital também, né? Pode ter no Banco Central, né? Tem aí todas as coisas. Então, por exemplo, na área de saúde, você não pode fazer ranking de médico, né? Porque isso vai contra um termo legal, uma resolução legal do CFM, né? Tá? Você pode até não concordar, gente, mas é uma lei, né? É uma lei que você tem que obedecer, né? Senão você vai ser processado. Aqui é um exemplo de requisito não funcional, então a necessidade do usuário, né? Ter uma função, né? E o requisito não funcional nessa função é que ele tenha usabilidade, que ele tenha segurança, que ele seja confiável, né? Porque qual a preocupação do usuário? É facilidade de uso, relação da usabilidade, só que toma cuidado, gente, o que é facilidade de uso, tá? Para cada tipo de usuário, porque você tem as pessoas vão te ajudar a saber qual é a facilidade de uso para cada uma delas. Segurança, acesso não autorizado, né? Por exemplo, tá? Pode ter outras coisas, né? Confiança, possibilidade de falha, não quero que falhe, né? Tá, então vamos pensar lá, né? Estou montando um software que regula o respirador. Eu quero ter confiança, né? Eu não quero ter possibilidade de falha nenhuma aqui, né? Tá? Senão eu estou ferrado, né? Vou estourar o pulmão da pessoa, né? Uma necessidade de usar desempenho. Então, ele está pensando em eficácia, verificação e interoperabilidade, né? Então, na eficácia, pensando em utilização de recursos, verificação, desempenho, verificação, interoperabilidade e facilidade de comunicação entre os sistemas, tá, gente? Aqui facilidade de comunicação, quando eu tô falando de interoperabilidade, estou falando entre os módulos do sistema, tá? Ou entre sistemas. E aí vamos para os nossos mecanismos arquiteturais, né? Que eu falei para vocês, são os mecanismos-chave. Vamos entender cada um desses mecanismos, né? Tá? Que vão ser definidos a partir do requisito não funcional. Então, mecanismo de análise. São usados para reduzir a complexidade da análise e melhorar sua consistência. Fornecem uma representação simplificada de um comportamento complexo. Permite que na análise enfatize a conversão dos requisitos em conceitos de software sem se aprofundar na especificação do comportamento necessário. Não vou saber ainda qual é a ferramenta, qual é a linguagem que eu vou usar, qual o framework que eu vou usar, qual o sistema operacional eu vou usar, qual o tipo de criptografia que eu vou usar. Mas eu sei que, por exemplo, vou ter que usar uma criptografia, que eu vou ter que usar um sistema operacional, que eu vou ter que programar isso numa linguagem. O que o mecanismo de análise pode ser? Desempenho, limitações da linguagem de programação escolhida, considerar reusabilidade, pode ser sistema operacional, distribuição e concorrência, mecanismo de persistência, que estão relacionados ao banco de dados, né? Tá? Aqui a gente fala persistência, gente, porque eu não sei se eu vou usar o banco de dados relacional, se eu vou usar o banco de dados no SQL, se eu vou usar um Flash, se eu vou usar, né, um arquivo TXT, se eu vou usar um CSV, né? E aí
aí não é banco de dados, né? CSV, arquivo TXT não é banco de dados. Então, por isso que eu não falo banco de dados, eu falo persistência. Ou seja, eu vou ter que guardar isso em algum lugar. É isso que eu estou falando. Tem que persistir esse dado. Ou seja, qualquer problema técnico que influencie na solução do problema, tá? Então, isso é um mecanismo arquitetural que vai surgir a partir do requisito não funcional e até você pode tirar, né, das funcionalidades, mas lembra que ela vai ser traduzida, né, da funcionalidade, ela vai ser traduzida em requisito não funcional, né, tá? Existem requisitos não funcionais, gente, que depois viram uma funcionalidade, né? Então, controle de acesso, que é um requisito não funcional de segurança. Por conta de eu ter um controle de acesso, eu tenho que ter um login e senha. Então, gente, login e senha, como eu já tinha dito antes, né, ele não surge de cara, ele vai surgir aqui. O que vai aparecer essa funcionalidade de login e senha? Por quê? Porque eu tenho um requisito não funcional de segurança, de controle de acesso. Aí eu tenho, além do mecanismo de análise, depois eu vou pensar no mecanismo de projeto, ou seja, eu tenho, né, esse requisito não funcional, né, que me gera esse mecanismo de análise. E agora, como é que eu vou implementar esse mecanismo de análise? Eu tenho um mecanismo de implementação, que é saber exatamente o que eu vou usar. Então, o mecanismo de projeto é o refinamento do mecanismo de análise. Acrescenta detalhes concretos ao mecanismo de análise conceitual. Mecanismo de implementação, o refinamento do mecanismo de projeto já relacionado com a tecnologia escolhida. O mecanismo de implementação pode instanciar um ou mais idiomas ou padrões de implementação. Eu sei que fica meio complicado de entender, então vamos pegar aqui o exemplo, né? Tá? Então, tem um requisito não funcional de armazenamento eficiente de dados. Né? Então, eu quero ter um armazenamento eficiente de dados. Isso gera o mecanismo de análise de persistência. E aí eu vou pegar o mecanismo de projeto, que é o banco de dados relacional, porque eu quero um armazenamento eficiente desses dados. Né? Porque eu vou ter o que? Recuperação. Eu vou ter que fazer SQL, eu vou ter que fazer indexações, né? Tá? Então, quem melhor, né, faz esse tipo de trabalho? Um banco de dados relacional. Não um banco de dados no SQL, tá, gente? O banco de dados no SQL é equivalente aí a um grande TXT. Então, se eu quiser fazer grandes recuperações de informação, né? Se eu quiser, né, poder fazer relacionamentos, criar tudo quanto é tipo de relatório, tal, etc., vai dar trabalho, porque eu vou ter que implementar busca em árvore, indexação, essas coisas. Eu nunca tenho a API pronta, né? Mas eu vou ter que montar isso e lá no banco de dados relacional está pronto, gente. É só fazer um SQL e acabou. Então, para que eu vou gastar meu tempo fazendo isso para usar o banco de dados no SQL? Estou falando isso porque o NoSQL virou moda. Aí todo mundo quer usar, só que aí depois, quando vai ter que fazer esse tipo de coisa, fazer um include lá no meio, vai ter que fazer o quê? Vai ter que ficar lá, né, tratando, né, como se fosse um grande TXT, gente. E aí vai dar trabalho. E no banco de dados relacionais faz um include. Acabou. Né? Tá? Então pensa bem quando vocês vão fazer isso. Né? E aí o mecanismo de implementação, eu vou falar assim que eu vou usar, já que eu estou falando que vou usar o Oracle. Eu poderia usar o MySQL, poderia usar o SQL Server, poderia usar o DB2, né? Tá? E aí eu devo ter aqui as minhas razões para usar o Oracle. Eu também tenho alguma coisa de facilidade de recuperação de dados. Só que essa facilidade de recuperação de dados é rapidez, tá? Porque eu tenho uma coisa que é muito simples lá, é muito fácil de encontrar, né? Ele está relacionado com persistência, mas eu posso usar o banco de dados no SQL e aí eu vou usar o MongoDB. Só que essa recuperação de dados, gente, só toma um pouco de cuidado, tá? A recuperação de dados, como eu te disse, né? É muito fácil de encontrar. Não precisa fazer um SQL com join, por exemplo, com indexação de 3 tabelas, né? Tá? Mesmo porque no banco de dados no SQL, né? Eu posso até ter alguma coisa chamada de, né, que a gente pode pensar numa tabela, mas ela não é como uma tabela, tá, gente? Ela não é como uma tabela, né? Um TXT onde eu vou ter vários TXTs que eu estou até me chamando de tabela. Então, cuidado. A facilidade de recuperação de dados também é persistência, mas aqui eu estou falando como é que eu vou fazer essa recuperação. Eu vou usar o JSON, né, no caso do banco de dados no SQL. No banco de dados relacional, eu não preciso ficar definindo qual que é a minha linguagem para isso, porque eu vou usar o SQL, eu vou usar o que tem no SQL, então não preciso disso daqui. Mas quando eu tenho um banco de dados no SQL, eu preciso saber como é que eu vou recuperar isso. E aí uma das maneiras é usar o JSON, né, e vou usar no JavaScript o JSON Schema. Né? Vocês viram aqui que já está dando trabalho, né? Tá? Quando eu tenho banco de dados no SQL, eu preciso definir esse tipo de coisa. O banco de dados relacional não precisa, porque já está lá. Mas claro, né? Quando eu quero uma coisa bem mais rápida, tal, etc., que eu não preciso fazer nada disso, né? Realmente isso aqui é muito mais rápido. Tá? Então, por isso que estou falando para vocês que eu acredito que daqui para frente, grande parte dos projetos vão ter bancos de dados relacionais
para determinadas partes e banco de dados NoSQL para outras partes, tá? Integração de dados é outra coisa que é necessária aqui, né? Então, eu tenho um mecanismo de interoperabilidade, vou usar o HL7, né? Então, deve ser por conta até da solução aqui, que é o HL7 está relacionado com a área de saúde, a gente começa a imaginar que esse é um sistema, né, relacionado com a área da saúde. E mecanismo de implementação, como que eu posso implementar o HL7? É o HL7 Fire, né? Então, Happy Fire aqui, né? Tá? Então, vocês viram que aqui eu já estou pensando como é que eu vou fazer o meu desenvolvimento. Tá? Então, isso que é o mecanismo arquitetural, que é a primeira coisa que vocês vão estar fazendo dentro do documento de arquitetura. Tá? Então, eu vou fazer a lista do requisito não funcional e aí, a partir daí, definir qual é o seu mecanismo de análise, de projeto e de implementação.